meu nome é Carlos Veloso e sou arquiteto. Ao longo deste programa, eu e mais um convidado vamos levá-lo a passear pela freguesia, descobrindo as histórias e arquiteturas deste lugar. Junte-se a nós nesta viagem em Arroios. Olá Nuno. Olá. Obrigado por estares presente nesta sessão do programa. Estamos numa zona que foi, digamos, construída praticamente em 150 anos no tempo, ou seja, desde 1860 até aos nossos dias. Temos praticamente esta zona que vamos percorrer com este tempo de construção. E há um aspecto muito interessante que é a continuidade que parece haver na estrutura urbana que está construída a partir de uma certa relação com quintas, com uma estrutura natural, nomeadamente a questão agrícola, mas essa parte agrícola desaparece e dá origem, curiosamente, a lotes ou parcelas e começamos a ver depois a construção urbana deste território de uma forma que pega numa certa continuidade formal, orgânica. Sim, claro. Parece... Eu penso que esta parte da cidade, que é no fundo uma expansão da cidade, das avenidas novas, em continuidade e em paralelo com as avenidas novas, ela cresce como na realidade toda a Lisboa cresce, que é vai ocupando os espaços à medida que vai crescendo e vai se adaptando ao existente e, portanto, vai ficando sempre, e isso é uma coisa presente em Lisboa toda, vai sempre ficando presente a memória e as raízes do que lá existia de antes, porque em Lisboa não há nunca, de uma forma demasiado brusca, digamos assim, o avanço da urbanização. A urbanização vai avançando rapidamente, mas vai conquistando espaço a espaço à medida que eles se vão libertando. E, portanto, mesmo os planos, quando são pensados como um todo, e este plano percebe-se que há uma malha geral que é pensada a priori, mesmo esses planos respeitam muito as pré-existências e as quintas e os caminhos e os percursos das pessoas, porque eles vão sendo libertados à medida que vão sendo urbanizados. No seguimento que estás a dizer, estou-me a lembrar do Jardim Constantino, com a Pascoal de Melo perpendicular, com as perpendiculares à Pascoal de Melo. Estou-me a lembrar da planta topográfica do Folk em 1864, que havia ali uma quinta, não sei se depois uma parte pública ou de acesso condicionado, havia uma estrutura de percursos não viários, em terra, de certeza que eram em terra batida, com um conjunto arbóreo que limitava essa marcação e que, se olharmos agora, percebemos que as ruas quase que são implantadas nessa estrutura. Eu penso que há sempre essa inteligência da parte do urbanizador, nesse caso, não é? Quem está fora agora não consegue perceber não, que existia qualquer coisa parecida. Exato, mas houve essa sensibilidade e essa inteligência e também essa necessidade. Pronto, há aqui uma junção de fatores, no fundo, que fazem com que realmente o espaço seja mais rico
porque já carrega aquilo que são os hábitos das populações. Correto. E, portanto, as populações acaba por, apesar do espaço depois ser, o espaço urbano ser completamente diferente e ter outro objetivo quase completamente diferente, ele continua a ser reconhecido e continua a ter as características, e isso também é muito notório numa cidade como Lisboa, que tem uma topografia muito particular e, portanto, todos os caminhos principais de acesso às colinas e de penetração no entre quintas, digamos assim, no entre espaços já sedimentados, acabam por se manter e acabam por informar também os novos planos e as novas... É que este tema, nós estamos na Praça José Fontana, que acaba por ser um jardim, embora seja chamada praça, mas a praça parece-me a mim que já vem de trás, ou seja, há aqui um espaço de transição ou de articulação com outras zonas da cidade e que isto, no fundo, para as pessoas perceberem que há espaços que não nascem formalmente num tempo, ou seja, derivam muitas vezes de uma base. Esta praça tem uma forma triangular, praticamente, não é? Quer dizer, não é bem um triangular, mas a forma perceptiva que nós temos é que é um triângulo e porque ela, na realidade, é, como disseste, uma confluência de artérias que vêm de outras malhas da cidade e que se chegam aqui e se reúnem. E este ponto, sem ter qualquer informação e conhecimento histórico, eu acredito que realmente fosse já, por natureza, um local também de encontro dessas outras zonas da cidade. E, portanto, aqui nasce uma praça porque naturalmente ela já cá estava, se calhar não com esta dimensão, não com esta configuração e com este desenho, como é óbvio, com esta delimitação, mas já deveria ser exatamente um cruzamento de zonas diferenciadas da cidade. E não é por acaso que temos aqui o Liceu, com certeza, o Liceu, um edifício público, para marcar exatamente a importância de um ponto de cruzamento e de conexão de todas estas zonas da cidade, não é? E acho que isso é notório, e à medida que vamos percorrendo a cidade e que vamos percorrendo estas zonas da cidade, nós vamos encontrando, com maior dimensão, com menor dimensão, vamos encontrando espaços como estes que vêm dessas origens, com certeza, que a cidade já tinha, que a cidade ou que o território já tinha, porque não era cidade, com certeza, não é? Correto, ou seja, podemos dizer que não há propriamente uma formação de cidade sem ter o território antigo por trás. Sim, e, portanto, em Lisboa isso não acontece. Em Lisboa não acontece, pela sua topografia, pela própria gestão que se tem que fazer da aquisição dos terrenos e portanto, da também do facto de não sermos um país rico e, portanto, as coisas não são feitas todas de uma vez, ou seja, as coisas vão crescendo à medida que se vai havendo possibilidades de fazer e, portanto, mesmo estes planos mais ambiciosos das avenidas novas, que de repente crescem para fora e que se expandem de uma forma foram sendo preenchidos e foram sendo feitos e foram sendo adaptados às situações pontuais de maior ou menor possibilidade de aquisição e de expropriação de alguns terrenos, como é óbvio. Agora, um pouco para dar corpo a uma hipótese de trabalho que podia a cidade desenvolver, era a importância de adicionar, por exemplo, o equipamento do Liceu Camões à Praça José Fontana. Claro. Estas coisas acabam por estar um bocadinho diferenciadas, porque depois, entretanto, há ruas que atravessam estes dois espaços, um construído e outro não construído, mas acabamos por ter esta limitação física, do ponto de vista do espaço urbano, com, por exemplo, a vedação do próprio liceu, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do próprio uso específico para uma determinada, para um determinado tipo de utilizadores, diferenciado do espaço público. Não podia haver aqui uma relação
da comunicação entre o liceu e o espaço público? Eu acho que isso era, isso é o objetivo de qualquer pessoa quando pensa a cidade. Agora, realmente... Depois são as limitações físicas? Há essas limitações físicas, essas questões de segurança e de gestão dos próprios espaços que acabam por obrigar a haver essas limitações. Passa também um pouco pela formação das populações e pelo respeito que as pessoas têm pelos espaços e quer os espaços construídos, quer os espaços urbanos e, portanto, a forma como nós nos apropriamos das coisas. E isso talvez passe muito também pela forma como a cidade vai se construindo, ou seja, a cidade vai se construindo muito por espaço público e espaço privado, e há pouco o espaço intersticial entre os dois, ou de articulação, de articulação, ou seja, aquele espaço que é público porque as pessoas o usam, mas que é cuidado pelo privado. Ou seja, nós, o tipo de urbanização que nós temos nestas zonas da cidade, e a maior parte da cidade, é o espaço público por excelência e depois a porta e o espaço privado por excelência. E, portanto, não existem aqueles espaços, ou existem pouco, aqueles espaços que toda a gente pode ir, mas que são cuidados pelo privado. Vou lembrar, por exemplo, um pátio, uma arcada, espaços uma vila, espaços que possam, zonas da cidade que possam criar o coletivo, ou seja, que nós possamos, nós moradores, nós as pessoas que trabalham nos sítios, possamos nos apropriar dele e cuidar deles. Mas sendo um equipamento de ensino, podíamos ter aqui uma articulação programática. Eu acho que podíamos e devíamos. Podíamos e devíamos, mas se calhar isso passaria por realmente nós pensarmos esta praça de outra forma, porque também não acredito que o liceu, e todos nós já andámos nos liceus, não é? Portanto, sabemos o que é a fugosidade de um espírito novo, não é? Está tão ligado a uma artéria que tem 4 faixas de carros para cá e para lá. Nuno, vamos avançar um bocadinho mais no nosso percurso de percepção deste ambiente urbano com alguma particularidade. Sim. E com relação com a própria história, como já tivemos a oportunidade de conversar. Vamos a isso.